Após passar pela laminação a quente, se for necessário reduzir a espessura da bobina para níveis ainda menores, o próximo passo, a laminação a frio, um processo incrível e de precisão cirúrgica. Meu nome é Guilherme Bastos, eu tenho 29 anos. Atualmente eu sou engenheiro de processos aqui na laminação a frio dos aços inoxidáveis. Aqui na laminação a frio dos aços inoxidáveis, a gente faz a redução para as espessuras menores, as espessuras especificadas pelo cliente. Então a gente pega esse material ele não é aquecido anteriormente ao processo como é feito na laminação de tiras a quente. Então a gente vai reduzir esse material. Essa redução, ela acaba gerando uma deformação plástica no material, ou seja, o material ele vai encruando ali ao longo dos passes. Como esse encruamento ele vai aumentando, a gente tem uma certa limitação de quantos por cento a gente consegue reduzir no material. Essa variação ela existe dentre os aços, ou seja, se a gente está tratando de um aço austenítico ou se a gente está tratando de um aço ferrítico, a gente vai ter essas diferenças da limitação. E posteriormente ao processo de laminação a frio, a gente passa para as linhas de recozimento e decapagem finais, para a gente poder recuperar a propriedade mecânica desses materiais. Essa bobina, então, ela varia a espessura de entrada. Essa espessura de entrada, por exemplo, para o material mais fino que a gente recebe material com 3 milímetros e a gente reduz para a espessura de 0,4, e tratando aí dos aços ferríticos. Então, esse material ele vai entrar, ele vai dar o primeiro passo aqui na cadeira, e ele vai dar uma sequência de passes para reduzir isso de maneira gradual até chegar nessa espessura final. A espessura ela é a característica mais crítica que a gente tem aqui, porque quando esse material vai para o cliente, a espessura que ele recebe já é a espessura que a gente determina aqui. Então a gente conta com controles aqui muito precisos, a gente tem medidores de raio-x no equipamento. Esses medidores de raio-x eles são importantes, a gente tem todo um plano de manutenção em que a gente controla para a gente ter um resultado ali muito bom e muito alinhado com o que a gente precisa. Além disso, ele é vinculado a um controlador de espessura automático, porque a gente tira totalmente o controle da espessura do operador e passa isso tudo para o equipamento. Então aqui, por exemplo, eu vou ter a espessura inicial em que meu material chega. Essa bobina na linha, ela chegou com 4 milímetros de espessura. Eu estou laminando ela para espessura de 0,99, né, que é aí próximo de 1 milímetro. E aqui também eu tenho todo o controle da quantidade de passes que eu vou processar esse produto. Então esse produto ele foi calculado com 9 passes e atualmente eu estou no 8º passe. Então aqui a gente tem todos os botões com todos os comandos que o operador consegue realizar aqui no processo da bobina. E ali a gente tem o que a gente chama do nosso medidor de forma. O que é esse medidor de forma? A cada passe tem os meus controles de forma, eu tenho a aplicação do crown no meu material, eu tenho também a movimentação de primeiro intermediário para aliviar um pouco a tensão na borda do material. Então ali ele vai fazer a checagem de como o material está. Como, por exemplo, eu preciso atuar aqui para aliviar um pouco a borda ou aliviar um pouco o centro. Então ele tem toda essa visualização aqui. O óleo ele é fundamental, porque quando a gente está fazendo o processo de laminação a frio, a gente precisa manter um filme de óleo entre o material e o cilindro de trabalho. Então, esse óleo ele vai ter duas funções principais. Ele vai ter tanto a função de refrigerar, porque como eu estou fazendo uma deformação mecânica no material, você vai ter a geração vai ter liberação de energia, na verdade. Então ele vai ajudar nesse processo para manter a integridade de todos os outros componentes mecânicos. E ao mesmo tempo ele tem também essa função de manter esse filme de óleo, por quê? Quando a gente tem a ruptura desse filme de óleo, a gente tem um contato ali do material com o cilindro de trabalho e esse contato pode acabar gerando um defeito que a gente chama de sobreaquecimento ou arranhões térmicos. Então o que vai acontecer? Aquele aspecto brilhante que eu quero na superfície, lá na linha de recozimento e decapagem final, eu não consigo porque esse contato acaba prejudicando toda essa qualidade e gerando algumas marcas do material que a gente não consegue eliminar nos processos subsequentes. Meu nome é Cleiton, sou operador principal do laminador aqui, tem a função de operador principal e eletricista de manutenção. Estou aqui já vai fazer 29 anos, cheguei inclusive, o laminador chegamos juntos, né? O laminador estava no processo de montagem. Na função de operador principal, a gente tem a responsabilidade de, além de zelar pela segurança da equipe, de estar processando o material conforme o procedimento, garantindo as especificações técnicas pedidas do cliente, buscando a melhor performance do equipamento. Esse laminador,
Ele tem como características técnicas dele aí, em relação aos demais. Ele é um laminador a frio, igual vocês podem acompanhar, a cadeira composta pela simetria de 20 cilindros, né, sendo 8 cilindros de rolamento de encosto, 6 cilindros de segundo intermediários, tem os 4 cilindros de primeiro intermediário também, que são responsáveis por ajustar a forma do material em relação às bordas, e os 2 cilindros de trabalho. E a especificação técnica dele em relação aos demais, de suma importância, é que ele é um laminador que ele tem 2 rolos deflectores, que a gente chama de shape meter. Cada rolo tem 44 sensores que faz a leitura da forma do material. Através da leitura dessa forma do material, ele ainda tem como outra característica em rodar para acertar a forma do material em automático. Quando a gente fala rodar em automático, ele acerta a forma do material utilizando dos primeiros intermediários para ajustar a forma do material nas bordas e dos rolamentos para ajustar a forma do material como um todo durante o processo. Tem uma velocidade máxima dele de 800 metros por minuto, espessura de entrada máxima de 5 milímetros e de saída 0,38. Uma bobina de 0,40. Ela vem da LTQ com 750 metros de comprimento, com 3 milímetros. Ela sai com espessura final 0,40, ela sai com 5 km de bobina. Complementando sobre o processo, a gente introduz a bobina na payoff, que é o primeiro mandril que a gente tem ali no equipamento. A gente pega a ponta da bobina, a gente introduz ela ali na desempenadeira para a gente poder corrigir esse formato da primeira seção ali da bobina. Inicial, né? Inicial, exatamente. Então a gente vai passar essa ponta pela cadeira e vai fixar ela no mandril ali no lado esquerdo do laminador. Depois que a gente faz esse processo, a gente vai fazer a introdução do cilindro de trabalho e vai efetivamente começar o processo de laminação. Então o que acontece? A gente vai ter uma tração avante e uma tração a ré, que a gente trabalha com valores... Desbobinador e um rebobinador em uma outra ponta. Exato, mais ou menos isso, exatamente. Né? E é um ponto que vale a pena destacar que essas trações elas são diferentes. Então a gente trabalha com uma tração maior na avante, para a gente poder puxar esse material, e uma tração a ré. Por que ela é muito importante? Porque, como eu havia falado, a gente tem uma carga de laminação muito grande e quando a gente aplica essas trações, a gente reduz a força em que a gente precisa aplicar. Ou seja, ela é uma espécie de compensação. Então, por isso que ela é tão importante e ela é primordial, porque quando eu tenho essa diferença, eu evito a formação de alguns defeitos superficiais, como o patinado. O que é o patinado? Quando o cilindro de trabalho ele começa a rodar uma velocidade maior do que o material. Então eu vou ter uma espécie de arranhões mecânicos ali gerados na superfície e com isso eu demérito a qualidade do material. Guilherme, nós passeamos, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco aqui do seu galpão, da sua área de atuação, e eu percebi que muitas bobinas elas estão com papéis. Qual que é a finalidade do papel na bobina? O papel intercalador, como a gente pode ver aqui, ele é intercalado no último passo, a gente está até finalizando a bobina ali agora. Ele é fundamental porque ele vai ter dois objetivos. O primeiro deles é evitar o contato de espira com espira, porque quando a gente tem um contato de espira sobre espira, a gente pode acabar ocorrendo deslizamento entre eles, e esse deslizamento ele vai acabar ocasionando alguns arranhões na superfície do material. Então esses arranhões são arranhões que a gente não consegue eliminar nos processos subsequentes. Então a gente usa esse papel intercalador para a gente evitar esse tipo de comportamento. E um outro aspecto que a gente tem também é que quando a gente intercala esse papel, a gente aumenta a rugosidade ali de espira sobre espira. Então, quando a gente tem uma bobina muito grande, ele evita que ocorra o achatamento dessa bobina devido ao próprio peso do material. Então ele vai ter esse papel duplo aí, que é extremamente importante para a qualidade. É um papel importante, literalmente. Exatamente. Né? Exatamente. No próximo episódio, vamos explorar as etapas de recozimento e decapagem. Esses processos são fundamentais para garantir que o inox esteja pronto para enfrentar qualquer desafio e brilhar em suas aplicações finais. Não perca, imperdível!